Eu estou dentro. Eu estava lá na primeira vez que ataquei. O final de partir o coração que começou quando uma mãe do Colorado descobriu que tinha um perseguidor cruel. É muita coisa e definitivamente me deixou paranoica em todos os lugares que vou. Mas no dia em que ela deveria se encontrar com a polícia, Christy Krug desaparece. Jogue a corda, por favor. Quando Christy é encontrada assassinada em sua própria garagem, seu marido exige respostas. Encontre ele. Não faço questão de capturá-la. Não faço questão de matá-los. Encontre ele. Mas será que ele sabe mais do que está deixando transparecer? Tenho muitas informações que apontam para você. Este é o Scandal, apresentado por Law and Crime. Eu sou Sierra Gillespie. Em dezembro de 2023, o chocante assassinato de Christy Krug, de 43 anos, abalou profundamente a cidade sofisticada de Broomfield, no Colorado. Christy era uma esposa e mãe amorosa, esfaqueada no coração na própria casa, onde deveria estar segura. Mas quando a polícia chegou ao local, eles já conheciam Christy e sua família. Na verdade, Christy estava em contato com a polícia local há meses, depois que percebeu que estava sendo perseguida. Recebi inúmeras mensagens de texto e hoje recebi um e-mail muito ameaçador, com ameaças tanto para mim quanto para minha família. Essa é a própria voz de Christy na gravação, ligando para a polícia de Broomfield, Colorado, para denunciar a perseguição. Como ela explicou aos policiais, começou a receber mensagens estranhas no início de outubro de 2023, como esta, enviada em 2 de outubro às 13h02. A mensagem diz: Oi, Christy, aqui é o Anthony. Espero que não se importe, procurei por você. Vou a Boulder a cada algumas semanas e pensei em nos encontrarmos. Topa? Então, imediatamente todas nós pensamos, quem é esse tal de Anthony? Veja o que Daniel Krug, marido de Chris Steele, contou depois à polícia. Sobre esse tal de Anthony, você acha que ele é o tipo de pessoa que realmente faria essas coisas? Ou acha que é outra pessoa? Eu nunca o conheci. Sim. Poucos contatos ao longo dos anos. Diretamente para ela, mas nada. Eu nunca o conheci, nunca interagi com ele em nenhuma rede social. Tudo o que sei sobre ele é o que ela me contou. Então, fragmentos do passado e depois mais informações nas últimas semanas, claro, mas é só isso. Sim. Sinceramente, não posso responder. Então, Christy recebe essa mensagem de alguém que afirma ser Anthony, mas depois as mensagens continuam chegando assim. Em 3 de outubro de 2023, várias mensagens foram enviadas para Christy. 11h20, você está aí? 14h35. Você devia dizer sim quando eu oferecer uma transa por pena. 14h36. O quê? Tanto faz, vi suas fotos. Você engordou. Aposto que seu marido fracassado não vai transar com você, gorda. Explícito. 14h37, burra. Explícito. Você devia se matar. Não me faça perder tempo. As mensagens continuaram e ficaram ainda mais pessoais, como este e-mail de 31 de outubro de 2023. Foi enviado às 14h44 com o assunto: esse cara. O e-mail dizia: seu marido dirige como uma velhinha lenta. Não acredito que queira algo explícito com ele, mas não com o meu. Ele precisa dirigir com segurança. Não quero limpar a mangueira no escapamento dele. O anexo trazia uma foto do marido de Christy, Dan, em frente ao trabalho. E nesse momento, Christy acredita que a pessoa responsável por essas mensagens era, na verdade, seu ex-namorado, um homem chamado Jack Anthony Holland, e foi exatamente isso que ela contou à polícia. Eu tenho um ex de muito tempo atrás que, de vez em quando, ao longo dos últimos 20 anos, me encontrou em aplicativos de redes sociais ou algo assim e entrou em contato. E isso nunca foi um problema. Não é o caso deste mês, porque neste mês eu recebi inúmeras mensagens de texto. E hoje eu recebi um e-mail que é muito ameaçador, ameaçando tanto a mim quanto a minha família. E isso escalou a ponto de ele tirar uma foto recente do meu marido no local de trabalho dele. Então, a perseguição está ficando um pouco agressiva demais neste momento. Tipo, ele mesmo tirou a foto. Eu não sei, esse é o problema. Meu último contato com esse indivíduo foi há uns 4 ou 5 anos, algo assim. A conversa terminou em um aplicativo de rede social, trocando mensagens, onde disse que era casada e não tinha interesse em saber por que ele ainda me procurava.
Ele fez um escândalo, me bloqueou e eu bloqueei também. Desde então não tive mais notícias dele. Tá bom. Isso começou este mês. Tenho todo o registro, inclusive mensagens de texto e e-mail. Eu não respondi nem interagi de forma alguma. As mensagens começaram em 2 de outubro, pedindo para se encontrar e dizendo que ele me procurou, abre aspas, pois nunca dei meu número ou e-mail para ele. Eu nunca dei nenhum tipo de informação de contato para ele. Ele terminou dizendo que esperava que eu me matasse. Não tinha ouvido falar dele até hoje. Hoje ele me enviou um e-mail com uma foto do meu marido perguntando se esse era o meu marido. É uma foto recente, de hoje ou dos últimos dias, porque foi tirada no local de trabalho dele com neve no chão. E dizendo que espera que ele dirija com muito cuidado e que nada entre no escapamento dele. Tudo bem. Então, e eu novamente não respondi. Por isso estou muito preocupada com a minha segurança. Então, acho que a minha pergunta para você é: existe alguma ação que eu possa tomar que possa potencialmente me proteger dessa pessoa? E eu queria saber, acho que quais opções eu poderia ter aqui. O que você sabe sobre ele? Tipo, você sabe onde ele mora atualmente? Você sabe? Então, ele é do tipo que vive mudando de lugar. Não que ele seja sem teto nem nada, mas o lugar que eu fui depois do começo de outubro. Paguei por buscas de antecedentes online, como esses Truth Finder. Parece que ele vive mudando de lugar. Não vejo o endereço atual no Colorado. Tá bom. Mas claramente ele está no Colorado. E a primeira mensagem de texto que ele me mandou dizia que ele vai para Boulder a cada 2 semanas ou algo assim. Tá bom. Então, ele claramente está no Colorado. Eu só não sei onde. E o número de telefone do qual ele me mandou mensagem, de novo, eu vou te enviar todas as informações, incluindo o número de telefone de onde ele me mandou mensagem e o e-mail que ele enviou hoje mesmo. Mas esse número nem está registrado para ninguém. Então, eu não sei se está bloqueado, se é falso ou o que é. E eu não gostaria de... Minha inclinação é não responder a isso, nem interagir com ele de forma alguma. Por mais que ele tenha essas ilusões de que estamos em algum tipo de relacionamento 20 anos depois. E eu nunca nem vi ele. Sabe, tipo, isso é meio estranho e obsessivo. Eu concordo. E pode haver vários motivos para isso ter sido meio esporádico ao longo dos anos. Nós nunca vamos realmente saber até tentarmos, talvez, conversar com ele, mas é por aí que podemos começar por enquanto. Christie ainda falaria com a polícia outras vezes. Ela disse aos policiais que viu um tubo saindo do carro pela mesma época em que as mensagens começaram e suspeitava que seu perseguidor teria colocado um rastreador no veículo. Então, não sei de onde ele está seguindo ela. Só posso supor que seja um rastreador, já que ele conseguia aparecer lá. Não vejo veículos, a menos que esteja escondido em algum lugar, pois não teria como ir escondido até a reunião. Beleza. Ninguém, tipo, nenhum carro que fica aparecendo que você consiga lembrar, tipo, poxa, é estranho, eu vi tal carro ou algo assim. Ou eu fiz uma checagem de antecedentes dele e sei qual veículo ele dirige, mas eu nunca vejo esse veículo. É uma descrição tão estranha. O Camry. E ele também pode estar transportando veículos, claro. Pode ter uma arma escondida na frente. Então essa seria a minha próxima pergunta. Você tem certeza de que ele realmente está te observando e te seguindo? Ou ele só está dizendo coisas que... específicas, mas ainda gerais o bastante para você pensar, nossa... Então, a única maneira que eu consigo pensar desse evento, de que ele conseguiria dizer o que disse sem me observar, seria se ele tivesse um rastreador no meu celular. Meu celular foi localizado exatamente naquele prédio, sem captar outras câmeras ao redor. Mas tirando isso, onde estacionei e para onde fui, ele disse que fui ao dentista. Isso é um pouco estranho. E há muitos outros estabelecimentos lá. Ele só tirou uma foto do meu marido saindo do carro dele. Onde? Em Denver. E estava, tipo, me procurando. Então essa é a única que eu tenho que é... confirmação de que ele teria visto de novo. Chris Christie depois fez uma linha do tempo e a compartilhou com a polícia. Sim, tem sido um pouco angustiante. Sim, tenho que dizer que, na maioria das vezes, sabe, em qualquer situação que eu já tenha tido interações antes, eu nunca lidei com um nível assim, nem mesmo na internet. E eu penso comigo mesma sobre os conselhos que dou para meus filhos, quando falo para eles sobre todas as pessoas na internet. Eu fico tipo, isso é exaustivo. Isso é realmente... Eu não consigo acreditar que qualquer criança teria que lidar com coisas assim, que vêm de todos os lados a qualquer momento. Sabe,
É só que é muita coisa e definitivamente me deixou paranoica por onde eu ando, infelizmente. Não, eu entendo perfeitamente isso. Sim, e eu continuo tentando me lembrar que isso é feito para ser assustador, isso é feito para me assustar. Nessa linha do tempo, nós namoramos no verão de 99. Ok. Muito brevemente. Tipo, teve um término em algum lugar aqui, tipo, no corredor. Também fiz isso, tipo, você pode ver, tipo, bem aqui. O último contato que tive com ele quando ele tentou falar comigo pessoalmente, a última vez que o vi pessoalmente foi na primavera de 2001. Tudo aqui com os mesmos pontos de interrogação, porque eu fico tentando lembrar onde eu morava e se eu já tinha filhos na época. É bem assustador, né? Ele dizia coisas tipo, nós fomos feitos um para o outro e minha família adora que estamos conversando. E eu pensava, uau, você acha que estamos em um relacionamento? Eu deveria ter dito para ele, não, olha, isso é muito estranho para mim. Você precisa parar. Eu sou casada, muito feliz no meu casamento e tenho filhos. Você precisa parar. E ele ficou super emotivo, super magoado. Não foi raiva, mas ele ficou magoado, com emoções bem exageradas. E aí me bloqueou, porque dá pra ver quando alguém te bloqueia no Facebook. Eu pensei, que bom. E eu bloqueei ele também, e aí pensei, pronto. Depois disso, desativei meu Facebook de vez, antes da pandemia. Não havia como entrar em contato comigo por algum e-mail antigo ou outro e-mail antigo, e foi assim que tudo começou. Tá bom. Então, eu espero que isso dê uma noção de como tudo isso é ridículo. Então, tudo isso começou de novo do nada. De novo, ele nunca teve o meu número de celular, porque o número que eu tenho, mesmo tendo há muito tempo, foi depois desses contatos, certo? Então, ele nunca teve meu número de celular ou e-mail. Mas preciso dizer, meu nome é bem único e é fácil me achar online. Não, sim, tipo, é realmente fácil me encontrar. Então ele provavelmente poderia ter feito só uma busca completa no Google. Mas o que importa é que foi, ponto final, começou nos dias 2 e 3 de outubro. A única coisa que realmente me assustou dessa vez foi que eu fiquei tipo, como assim você me procurou? E eu imediatamente senti que tinha algo errado, especialmente depois dessa última interação, em que eu pensei, você está bem delirante e está aparecendo de novo do nada, agora indo além para realmente me encontrar. E aí, quando eu não respondi, e você vai ver, isso foi na segunda-feira, há 1 hora, e quando eu não respondo, no dia seguinte, imediatamente continua. É muita coisa muito sexualmente explícita, muito gráfica, muito daquele tipo de provocar mesmo. E aí ele tenta me provar que pode nos seguir. É. Ele nunca menciona meus filhos, aliás. Ele nunca vai nem sequer reconhecer a existência dos meus filhos. Mesmo quando minha filha nasceu, ele nem sequer, certo, reconhece as crianças, então. E isso eu acho é a única coisa que me conforta, talvez, no momento, porque eu não acho que meus filhos estejam em perigo. Christie também conta à polícia que seu marido flagrou alguém fugindo da garagem recentemente. Na época, isso também foi informado à polícia. Veja como foi. Eu saí correndo às 4h15, 4h20. Mais ou menos. Então eu fui embora. Eu vi a porta da garagem se fechando, não necessariamente fechada. Minha esposa deixou isso bem claro. Corri até a loja, voltei por volta das 4h50, 4h55. Quando desci, a porta estava aberta. A maior ou a terceira? Qual? A porta dupla, ok. Então, quando eu entrei, vi alguém, acho que era um cara, mas foi tão rápido. Calça jeans azul, camisa cinza, saiu correndo, pulou meu portão, ok, e fugiu por ali. Entendi. Ok. Me preocupo mais em ver como estão meus filhos do que em segui-lo, com certeza. Minha filha foi categórica, ninguém entrou na casa. Ok, ela nunca ouviu a porta da garagem abrir. Ela estava na sala, bem ao lado. Ok. Minha esposa e eu testamos ela e eu abri e fechei a porta da garagem e ela não conseguiu ouvir por causa da TV mesmo. Você percebeu alguma ferramenta ou item ausente? Isso é comum. Não. Não. Todas as ferramentas básicas de qualquer forma, nada sofisticado. Claro, nenhuma ferramenta faltando. As bicicletas ainda estão todas penduradas na parede. Nenhuma delas sumiu. Entendi. Os esquis e os tacos de golfe estão lá. Parece que está tudo aí, certo? Exceto uma chave reserva. Algo que é realmente importante aqui. Dan menciona que a casa da família tem câmeras. Você tem tipo uma campainha com câmera ou qualquer outra câmera ou algo assim? Tem uma campainha Nest.
Estamos verificando a câmera, não há nada nela. Entendi, ok. Lembre-se desse detalhe, pois retornará depois. Agora, veja uma entrevista separada que Dan fez com a polícia. Essa aconteceu em novembro de 2023, enquanto Chris Steele ainda estava recebendo mensagens inadequadas do seu suposto perseguidor. E um aviso rápido: o verdadeiro ex-namorado de Chris Steele se chama Jack. No entanto, seu suposto perseguidor será chamado por alguns nomes diferentes, incluindo Kickman e Anthony. Então, acho que você pode me contar o que sabe sobre o Anthony. Desde quando? Bem, pelo que eu sei, a Christie namorava ele lá por 1999. Não sei, qualquer informação que você tenha ao longo dos anos. Ela namorou ele antes de se relacionar comigo. Então isso terminou em algum momento antes do verão de 2001. Foi quando Christie e eu começamos a namorar. Ela e eu nos casamos em 2007. Avançando no tempo, ainda estamos casados. Eu sei disso. Então eles já tinham namorado em algum momento quando estávamos morando na nossa casa antiga. E, de novo, isso está no registro dela que ela te entregou. Ela disse que ele tinha entrado em contato com ela pelo Facebook, queria se reconectar, e ela foi muito aberta comigo na época sobre o fato de que ele tinha procurado ela. Ela aceitou o pedido de amizade. Sabe, quem não tem amigos do ensino médio ou da faculdade com quem você não fala muito? Depois ele começou a dizer umas coisas estranhas, letras de músicas, falando sobre filmes românticos. Ela encerrou a conversa com ele. Ela bloqueou ele, não sei se ele a bloqueou. E meio que se afastou e... todo. De vez em quando... Não posso afirmar que houve algum padrão ou tema em nada disso. Ele voltaria a procurá-la novamente. Novamente, sempre pelas redes sociais. Isso parou quando ela se livrou das redes sociais. Acho que isso foi antes da Covid, quando ela excluiu a conta do Facebook. E então a série de acontecimentos nas últimas semanas. Certo. Entendi. E em que momento ela te contou que ele entrou em contato com ela novamente dessa última vez? Foi no dia 1º ou 2 de novembro. Foi depois que ela recebeu uma foto minha no trabalho. Ok, que ela me atualizou sobre isso. Entendi. Ok. O primeiro contato dele com ela foi em 2 de outubro. Por que você acha que ela demorou um mês para te contar? Se bem me lembro de alguns detalhes do registro que ela está mantendo. Eu imagino que foi assustador, mas não de verdade. Muita gente é babaca na internet, sem dúvida. Fora isso, tenho certeza de que ela já mencionou pra você que ela e eu estamos passando por uma fase difícil, meio que em crise. Então, provavelmente não parecia tão urgente até que ficou urgente. Na entrevista, Dan se emociona. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando em pânico. E já estou fazendo isso há tempo demais, protegendo minha esposa. Então eu não estou bem. Eu consigo ver isso. E isso nos leva ao dia 14 de dezembro de 2023. Dan liga para a central preocupado com Chris Steele.
Ela disse que deveria se encontrar com o detetive Martinez sobre o caso de perseguição, mas depois parou de responder. Central de Broomfield, aqui é a Mandy. Olá, meu nome é Dan Krug. Acho que isso não é uma emergência, mas está me parecendo muito estranho. Certo, minha esposa não está respondendo às mensagens de texto nem às ligações. Certo. E nós recebemos ameaças contra nós. Ela deveria se encontrar com o detetive Martinez hoje, mas não consigo contatá-lo. Tudo bem. Posso pegar ou alguém da casa para verificar com Martinez, ou talvez ambos. Talvez uma averiguação na casa para ver se ela está bem. Qual é o nome da sua esposa? Kristele. Kristele. Certo. E o sobrenome? Krug. Certo. Ela me mandou mensagem, tipo, sei lá, umas 3 horas atrás. Certo. E eu já fiz várias perguntas para ela desde então. E ela não respondeu. O que estava acontecendo quando você falou com ela há 3 horas? Ela estava bem? Algo aconteceu? Ela pediu que eu buscasse nossa filha na escola porque ia se encontrar com o Martinez. Bom. Então ela deveria vir até a delegacia e se encontrar com o Martinez? Sim, foi isso que ela disse. Após receberem a ligação, a polícia de Broomfield foi à casa da família Krug. Envie uma equipe médica e um 10. Preciso forçar a entrada. Tem uma mulher caída na garagem. Por favor. Broomfield Police! Broomfield Police! Dentro da casa, a policial encontra Chris Steele na garagem, espancada e esfaqueada no coração. Logo, toda a área se transforma em uma verdadeira cena de crime. Uau! Dan parece estar fora de si, chorando e visivelmente abalado. Mas imediatamente os policiais querem começar a investigação. E agora há muitas perguntas. Infelizmente não temos muitas respostas para você. Mas eu sei o que você quer fazer agora. É manter a integridade. Investigar é bom. Acho que eles estão indo bem. Sei que parece o momento errado, mas não há hora melhor, pois queremos obter sua autorização para a busca e iniciar nossa investigação. É a primeira vez. Sim, vai. Você entende o que estou perguntando? Não, mas vai. O que significa que estamos pedindo permissão para revistar sua propriedade e tudo o que há nela, para que eu possa descobrir quem fez o quê. À medida que a gravação continua, Dan pode ser visto ficando visivelmente chateado com a cena. Sente-se. Fui atacado.
Os investigadores providenciam alguém para buscar os filhos de Dan e Christy e levam Dan para ser interrogado na delegacia. Eu sei que essa é a última coisa no mundo que você gostaria de passar. Estamos tentando fazer o nosso melhor para entender tudo. Dan concorda em entregar às autoridades as câmeras da família e seu DNA. Então os investigadores fazem as perguntas difíceis quase imediatamente. Dan revela que acha que Chris Steele estava mentindo para ele. Qual o seu palpite sobre essa interação? Até chegar a esse ponto. Sim, o quê? A família revela segredos das pessoas. Porque ela não contou tudo para eles. Ela continuou sumindo por horas. Quero dizer... Você sabe o que quero dizer? Não muito. Deveria... Você deveria guardar segredos. Isso é... Deveria fazer. O que ela disse quando você contou para ela? Disse... Que tipo de segredos você deve guardar? Foi isso que ela me disse. Ela foi embora. Ela vai embora e sumir. Então, ela ontem à noite. Não foi ontem à noite. Não, foi só terça-feira. Terça-feira. Ela saiu 2 horas mais cedo para chegar em casa. Não, sem motivo, só 2 horas mais cedo. Ela continuava saindo mais cedo, chegando em casa tarde. Última. Onde? Ela não quis me contar. Ela disse. Às vezes ela precisava buscar o jantar. Ou falar com Lawrence. Nunca uma resposta direta. Lembrete rápido. A família Krug às vezes chama o perseguidor de Kickman, nome criado pela filha de Stan, segundo ele. Você mencionou antes que ela não te contou sobre o Kickman. Qual era esse? Tipo Kickman. É assim que a gente chama o perseguidor. Não me descreve. Ele tinha um livro com o Kickman porque sim, eu lembro de ter tido essa conversa. Foi bom chutar, eu lembro de ter tido essa conversa com você. O quê? Você lembra daquele endereço de e-mail que ela não te contou? Está em um registro. Eu não precisei lembrar disso tanto tempo.
Algo acontece. Tudo bem, agora você tem a chave. Eu tenho. Oh. Só quero confirmar se entendi a linha do tempo corretamente. Ela não te contou sobre isso um mês antes de ser relatado para mim. Ou houve alguma novidade da qual você não estava ciente entre o momento em que isso foi relatado para mim e agora? Eu não me lembro quando ela foi falar com você. Eu estou visualizando muita coisa. Ela recebeu uma mensagem do Kickman. Início de outubro. Ela me contou depois do Halloween, quando recebeu a foto minha. E novamente, Dan acredita que esse suposto perseguidor é Jack Holland, que, aliás, os investigadores conversam no mesmo dia do assassinato de Chris Steele. Vou te perguntar alguns nomes para ver se você reconhece algum. Ok. Você já ouviu falar no nome Crystal Krug? Ela pode ter sido uma Grimsrod quando a conheceu. Sim. E você conhece um Daniel Krug? Não. Não? Como você conhece a Crystal? Ela foi uma ex-namorada. Ela é uma ex-namorada. Quanto tempo faz? Há quanto tempo? 1999. Então, faz bastante tempo. Ela foi minha primeira namorada. Beleza. Quando foi a última vez que você falou com a Crystal? Faz tempo? Faz tempo mesmo? É desde que você se mudou de Durango? É. Então isso teria sido o quê? Lá em 2014? É. Desde então você teve contato com alguém daquela área? Ou eles entraram em contato com você? Não. Vou te passar um número de telefone. É de um sargento do departamento de polícia de Broomfield. Certo. Ele quer que você o contate e converse com ele. Tudo bem. Eles tiveram um incidente. Eu não sei todos os detalhes do incidente deles lá, então vou deixar que ele converse com você sobre esse aspecto. Ele pediu para que viéssemos aqui à sua casa e conversássemos com você. Eles discutiam sobre isso. Você tem um mandado de prisão ativo do Departamento de Polícia de Broomfield. E eles estavam debatendo se iriam nos mandar prender você ou não. Eles decidiram que não vamos prender você por isso. Vou te informar que você tem um mandado de prisão emitido no Colorado. E você pode conversar com este sargento sobre os detalhes disso, se isso faz sentido. Quando você ligar e falar com ele... Como dá pra ver no vídeo, Jack está embriagado na entrevista com a polícia e também parece chocado. Eu não sei por que eu fiz isso. Isso é só porque você tem um mandado de prisão ativo. Não sei detalhes do mandado por crime de perseguição, é chocante. Você pode falar com ele sobre isso. Quando você ligar para esse número, é o celular dele. Apenas fale com ele. Recibos posteriores provaram que Jack não estava em Broomfield, Colorado, quando Chris Steele morreu. Ele não poderia tê-la matado, como a polícia aponta para Dan. Kickman fica a 6 horas e meia de carro daqui. Não há como ele ter feito essa viagem. Se ele tivesse voado, teríamos um registro disso, mas não aparece em nenhum tipo de registro de voo do FBI, DEA, Segurança Interna, nada disso. E então, na verdade, ele foi abordado em casa, completamente embriagado. Todo esse tempo que estivemos procurando por ele por causa da ordem de proteção e vocês só o encontraram hoje desse jeito. Porque eu estava de olho em você, mas estava esperando esses registros chegarem. Estávamos atrás da pessoa errada. Você... Sou eu? Parece que você está me acusando. Há muitos dados que apontam para você.
E esperávamos que você pudesse fornecer uma explicação legítima além de "não fui eu". Eu incluí esse trecho para mostrar para onde os investigadores vão, mas estou me adiantando, então vamos ver como chegamos a esse momento do flagrante. Esta é a segunda parte da entrevista de Dan com a polícia no dia do assassinato de Chris Steele. Tenho duas vozes diferentes na minha cabeça agora. Eu tenho meu irmão Matthew, sim, eu mencionei ele. Ele é tenente do departamento do xerife. E eu tenho a voz dele dizendo: "Fale com a polícia". E um típico promotor casado com policial confessional. Então eu tinha a voz da Lynn na minha cabeça dizendo: "Sai daqui". Eu não quero ser o telefone. Eu simplesmente não quero ser o telefone. Os investigadores leram os direitos de Miranda para Dan e começaram a fazer perguntas difíceis. O que está acontecendo? Parece que há muito estresse no relacionamento de vocês. Nós não estamos em um bom momento. Ok. Nós não estamos bem já faz um tempo. Ok. Falei para ela sobre terapia de casal, mas ela recusou. E quando foi isso? Durante o ultimato? Há muito tempo? Sim. Meses. Nós vivemos juntos. Temos finanças conjuntas. Obviamente, criamos os filhos juntos. Mantemos quartos separados. É mais ou menos aí que estamos nos altos e baixos de um relacionamento. Ok. Então, é difícil não dizer isso, mas deixa eu falar. Claro. Então, além de falar sobre as crianças, não tem havido muito diálogo já faz um tempo. Não lembro o período exato disso. Isso me magoou, o fato de ela não ter me contado sobre o perseguidor quando tudo começou. Mas ela me contou imediatamente assim que ele enviou uma foto minha para ela. Acho que isso foi a cereja do bolo. O Halloween. Tá bom. Então ela me contou no dia seguinte. E eu fiquei realmente magoado e bravo por ela estar guardando isso em segredo. Ela disse que estava se abrindo com o cunhado dela. E então? Ela já te explicou por que não contou isso? Porque ela tinha sido homenageada em Hollywood. Ok. Não estava num momento bom nem saudável. Não é bem essa a expressão, devo dizer. Então ela estava se abrindo mais com ele. Como sabe, depois que ela me contou, eu quis ter acesso aos registros dela. Eu queria saber quais eram as conversas com Martinez. E nesse momento ela me deixou totalmente a par e eu vi as mensagens horríveis. Eu vi o anúncio. Toda aquela porcaria. E foi aí que ela e eu começamos a trabalhar em planos de ação. De novo, sabe, o que fazemos para proteger a família, proteger as crianças, sabe, definir o nível de ameaça. Para que tivéssemos um plano de ação claro, podíamos simplesmente dizer: estamos em nível nuclear. Isso é confinamento total. Isso significa isso. Estamos em vermelho. Isso significa aquilo. Cheguei a um ponto em que não era um ultimato, mas era um eu. Eu tinha ela como parceira para proteger a família. Mas não parecia uma parceira que me valorizava.
E eu disse para ela naquele momento, eu disse para ela que eu não queria morrer por alguém que não se importava mais comigo. Isso é muito difícil. E eu disse para ela que queria o divórcio. O quê? Quando essa conversa aconteceu? Semanas atrás, antes do Dia de Ação de Graças. Ok. E como ela reagiu a isso? Ficou brava. Obviamente. Principalmente raiva de que eu toquei nesse assunto, com tudo o que está acontecendo. Então ela disse que não queria falar sobre isso, até que tudo isso terminasse. E então ele ficou quieto, e nós simplesmente ficamos ali, naquele silêncio. Então a gente meio que alternava as conversas entre como proteger as crianças, como proteger a casa, como começar o processo. Posso perguntar, o que você acha que aconteceu hoje com Cristile? O que você acha? Qual é a sua teoria? Eu não sei. Bem, você tem que ter uma. Quero dizer, com certeza, milhões de pensamentos diferentes passaram pela sua cabeça. O que você acha que aconteceu? Eu tinha saído, ela estava na cozinha. Ela devia ter as reuniões que tinha agendadas. E então ela disse que ia se encontrar com você. Mas você não sabe nada sobre isso, então eu não faço ideia do que é isso. Qual é o nome dele? O outro detetive. Disse que as câmeras estavam desligadas. Isso não deveria acontecer. A única maneira de desligar as câmeras é pelo aplicativo. Um de nós tem que apertar o botão. Queda de internet vai causar alguma coisa. Isso não desliga as câmeras. Só interrompe a transmissão por alguns minutos. Ele disse que elas estavam desligadas. E uma delas parece que tem alguma coisa nela. Então, eu penso que alguém agiu contra ela. Eu não sei quem diabos é. Ele está em algum lugar da casa. Um cachorro realmente nervoso, assustado. Ela tem uma arma que carrega com ela. Está sempre em um de 3 lugares. Acho que são 4. Ou está com ela. Ela tem, acho que 3 coldres diferentes agora. Ou está com ela. Se ela estiver no escritório, está em cima do armário de arquivos logo atrás dela. Se ela estiver em qualquer outro lugar no primeiro andar, está aqui, no balcão alto ao lado das plantas, sempre. É ou aqui, ou se ela estiver no andar de cima, está ao lado da cabeceira. Então, na minha cabeça, alguém veio até a porta. É época de Natal, meus pacotes da Amazon estão sendo entregues todo santo dia. Alguém veio até a porta. Ela normalmente não atende a porta. Mas ela deve ter atendido, porque ela deve ter atendido. Então, na minha cabeça, a história que eu tenho é que alguém veio até a porta. Talvez ela tenha saído para pegar um pacote. E alguém deve ter entrado. E ela é uma lutadora. Ela é forte. Ela teria lutado. É por isso que eu os avisei quando estava na casa. E eu perguntei, ela conseguiu atirar? Ela tem uma arma. Ela acabou de fazer o curso de porte de arma. Ela tem uma consulta para tirar a licença. Ela deve ter sido pega de surpresa, mas sem dúvida ela lutou.
É nesse momento que o sistema de câmeras da família Krug volta a entrar em cena. Durante o período em que alguém teria estado na casa com o Christille, houve uma queda de internet inexplicável, e uma das câmeras teve a visão obstruída, como se alguém tivesse colocado algo sobre parte da lente da câmera. Como você explica as câmeras terem sido desligadas, então? Se for algum Homem misterioso. Porque eu também tenho quase certeza de que o Google vai conseguir nos dizer qual dispositivo desligou aquelas câmeras. Mas eles não podem ser amados. Eu não as liguei. Mas isso não é tudo. Então, algumas dessas informações que conseguimos receber hoje é um pouco, não sei, preocupante, eu acho. A conta do Gmail e você pode falar mais especificamente. E o número do TextNow que estávamos falando agora, o número do qual ele inicialmente mandou mensagem para Christille. A conta do Gmail, a conta Kickman que vocês receberam inicialmente com a foto sua e o número de telefone, tudo isso se originou através dos endereços de IP do seu escritório. Isso não faz nenhum sentido. Bem, ele tirou a foto minha no meu escritório. Certo. Mas ambas essas contas se originaram de endereços IP que remetem ao seu escritório. Eu não sei o que fazer com isso. Bem, nos conte sobre o endereço IP. Você sabe alguma coisa sobre a rede ou algo assim no seu trabalho? Ou... Eu cuido do dinheiro. Sim, eu sei, mas aqui eu realmente não entendo nada de tecnologia. Por isso olho para ele explicar. Ainda não sei se tem um. Tem acesso Wi-Fi em toda a instalação para os funcionários. E tem Wi-Fi público disponível em toda esta instalação. Beleza. CDPA Guest, acho que é isso. E a gente literalmente coloca as senhas em todas as salas de reunião. Ok, na reunião do conselho que eu estava conduzindo ontem, eu posso literalmente mostrar o vídeo porque eu tive que gravar. E em uma mesa no fundo da sala, um papel enorme dizendo qual é o Wi-Fi e qual é a senha. Ok. Qual é o endereço IP do seu computador na sua mesa, se eu não pudesse te dizer? Então a entrevista meio que se volta para Dan. Porque eu vou lançar essa ideia aqui. Você sabe que Anthony já entrou em contato com ela várias vezes no passado. Ela foi muito aberta sobre isso, sim. A última vez foi por volta de 2016. Em um certo momento, ele perguntou a ela se ela queria fazer sexo. Acho que ele se aproximou dela várias vezes. Certo. Então, da próxima vez, se houver qualquer dúvida sobre infidelidade, seja com Anthony ou qualquer outra pessoa, podemos criar uma conta para ver se... Podemos criar uma fachada ou ver se Christille está realmente interessada em Anthony. Então, perguntamos a ela e vamos um pouco além para ver se isso confirma nossas suspeitas de infidelidade. Você não recebe a mesma resposta e receptividade de antes por cerca de 28 dias de 2 de outubro a 31 de outubro. Então, você dá uma apimentada nisso. Envie uma foto sua para ela em uma conta que você criou. Veja qual é a resposta dela. Quero dizer, o departamento de TI, posso verificar como estão esses registros, mas muita coisa disso vai ficar evidente. Minha esperança é só que a gente possa pelo menos ser honesta sobre essas coisas e concordar que talvez isso tenha começado do jeito que foi relatado e depois talvez tenha se transformado em algo diferente. Porque isso sugeriria que eu colocaria meus filhos
passando por isso. Estávamos treinando as crianças sobre o que fazer se as colocássemos nessa situação. Que eles tinham que formar duplas, eles tinham que sair. Estou procurando aconselhamento para as crianças. Só preciso decidir quando começar isso. Eu entendo a narrativa que você está montando, mas você não deixa sua equipe fazer isso com meus filhos. Mas eu acho que, no fim das contas, o que aconteceu hoje vai te aproximar dos seus filhos, como você provavelmente nunca esteve, pelo menos na sua cabeça. Eu sou muito próximo dos meus filhos. Levo ela à aula de dança e juntos ajudamos ela com os exercícios. Malcolm e eu jogamos nossos jogos. Ele prefere dormir ao meu lado do que ao lado da Christine. Leio Harry Potter para Lorelai. Adoro os livros. Eu adoro eles. Eu amo meus filhos. E você pode acabar perdendo tempo com eles se divorciar. Bem, então nos dê uma explicação diferente. Se sabemos que não é o Kickman. Se você estivesse assistindo esses fatos se desenrolarem na sua frente em um filme, o que você diria que aconteceu? Que conseguiu desligar as câmeras, que conseguiu acessar um sistema protegido por senha para desligar as câmeras, que conseguiu usar seu endereço de IP do trabalho para criar contas, enviar mensagens e fotos para se passar pelo suspeito por trás da perseguição. Bem, me diga, Matt, me ajude a entender isso. Eu não sei. Não sou eu quem faz isso. Eu sou analítico quando trabalho. E eu leio e escrevo ficção em casa. Eu não faço. Eu não faço drama policial. Eu não sei o que é isso. Eu quero ir cuidar dos meus filhos. Já expliquei isso para advogados. Minha família sempre está presente quando algo ruim acontece. Se dispersem. Eu quero ver meus filhos. Terminamos aqui? Terminamos aqui. Bem, isso depende de você. Acho que ainda temos muitas perguntas sem resposta. Mas quero dizer... Gostaria de saber o que aconteceu hoje de manhã. Eu gostaria de saber o que... O que te levou a ficar tão chateado a ponto de machucar sua esposa? Acredito que foi isso que aconteceu. Eu acredito que você tem sido... Porque não há outra explicação lógica. Eu quero saber o que aconteceu com ela. Ela reagiu? Ela conseguiu atirar? Onde ela estava no... Estou com a Linda que disse que estavam fazendo RCP na garagem. E isso é tudo que eu sei. Então me conte. Ela lutou? Ela conseguiu atirar? Onde ela está na casa? Nós não estivemos lá para saber. E só tem uma pessoa nesta sala que pode nos dizer. O detetive Consalvo e eu estivemos aqui com você. Acho que você sabe a resposta para todas essas perguntas. E eu acho que se... Acho que as evidências vão mostrar isso, mas não estamos lá para examinar isso porque esperamos que você nos conte a verdade sobre o que aconteceu. E finalmente... Mostrar? Mostre para sua esposa que você realmente a ama sendo honesto sobre tudo isso. Tem que haver outra pessoa. Tem que haver.
Você já me perguntou, dá pra contar quantas vezes? Tem namorado? Tem que ter, porra. Por que o namorado mataria ela? Porque se o namorado quisesse ficar com ela, não sei, eu já vi muitos dramas policiais, eu sei que você não viu. Mas se o namorado quisesse ficar com ela, ele iria querer eliminar você. E eu não acho que eles poderiam te confundir com ele. Ou com ela. Quero dizer, eu não acho que vocês se parecem. Então, quero dizer, por que um namorado que é... Passando tempo com ela, vamos usar sua teoria, provavelmente transando com ela, provavelmente sexo bom, porque é sexo diamante. Você sabe, provavelmente... ouvindo ela falar sobre como quer se divorciar de você e está fazendo planos para se divorciar de você. Por que, em nome de Deus, esse namorado iria até a casa dela e a mataria? Eu não sei. Talvez ela tenha se assustado na última hora. Talvez ela estivesse cansada disso. Talvez ela precisasse fazer isso. Acho que você teve confirmação ou descobriu que ela tinha um namorado hoje de manhã, ou aconteceu alguma coisa que te irritou e você fez algo do qual se arrepende agora porque não pode voltar atrás. E você não pode voltar a, ficar perseguindo ela em segredo, né? Ou fingir ser o perseguidor dela, ou fazer planos. Cooperar um com o outro, embora não de forma romântica, para lutar juntos contra Kickman. É isso que eu acho que aconteceu. E eu acho uma pena que você não esteja sendo mais honesta sobre isso, porque sua esposa merece isso. Eu respondi todas as perguntas que eu pude. Por favor, me avise quando eu puder voltar para minha casa. Eu preciso decidir qual bolso usar para tudo isso. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Você tem a sua teoria. Está errada. Por favor, encontre a certa. Após isso, a entrevista termina. Dan sai, mas não antes de ser flagrado pela câmera corporal. Só não pare de procurar em outros lugares alguma coisa. Ok? Encontre. Não me importa se você capturá-lo, eu só quero. Ele tirou a mãe dos meus filhos para... He took my children's mother for Christmas. O Natal. Nunca vou conseguir dar a ele toda a terapia possível. Encontre-o. Eu não me importo se você capturá-lo. Eu não me importo se você matá-lo. Encontre-o. Eu não sei se ele estava apenas vazio. Eu não sei sobre o que estou testemunhando. Quando você for condenado. Eu nego, eu não sei. Encontre ele. Como pai. Não presuma que sou eu. Ela está procurando. Obrigado. Não vamos desistir nem deixar pra lá. Esta noite, como eu expliquei, todos os fatos apontam para uma direção. Mas isso não significa nada. Do ponto de vista profissional, foi isso que eu vi. Mas é Daniel Krug que acaba sendo preso. Ele enfrentou acusações de homicídio em primeiro grau, perseguição e roubo de identidade e falsa identidade. Ele foi julgado em abril de 2025 e considerado culpado de homicídio em primeiro grau e perseguição por um júri. Desde então, ele recebeu prisão perpétua sem direito a condicional. E assim termina o episódio de hoje de Scandal. Se você gostou do que viu e quer ver mais, ou se conectar comigo nas redes sociais, pode me encontrar em lugares como o Instagram, como Sierra Gillespie. Obrigada por assistir ao episódio de hoje de Scandal. Como sempre, eu sou sua apresentadora, Sierra Gillespie, e nos vemos na próxima vez.